sonhos a fazer sexo. E acordava mesmo, quando olho para mim, eu já via, como eu posso dizer, acordava molhada. Estamos a falar de um espírito que não quer com que essa mulher seja feliz. Perdi meu filho de uma circunstância muito estranha. Meu filho, pura e simplesmente, dormiu e não acordou mais. Não diríamos que ela é mantida a relação por este vulto, por esta configuração. Eu dormia com vestes e acordava sem vestuário. Eram mortes na família, doenças, mortes na família. Nas minhas compras, incluí lá o Ratex. Fiz um chá, tomei. Eu era a esposa daquele espírito. Isso que ele nani 14 anos de idade. Nani donza a quarta classe. Além donza a quarta classe no show na a escola. A ninga perceber um chumo. Avangani vanga vai idade anga va passa va bueka ma quinta classe menini sala no kumeka ka quarta. Epa, ne sunguna ku namorar. Ku niluzekeli o mamana. E jula namorado porque já anuanya survive. A escola xinga fambi. Nisunguna ku namorara, loko ni namorar ele, a mchumu swa kona a swi nga fambi. Ka tlhasankama na nini 18 anos ni kuma wanuna wa ku hanya na yena. Ni tshamile na hanya na yena nuna lweyi. Mas na swi nga fambi swa ka kwanga sempre ni ri munhu wa ku ni vabya ni minchumu swi fambafambaka lomu ka miri wanga ni nga etleli be ni tshama ni ku no loyiwa. Minha infância foi meio complicada. Eu me afastei dos amigos, me afastei da família, sem saber o que estava acontecendo comigo. Mas quando fui crescendo, eu não entendia o que acontecia, né? Tinha sonhos esquisitos, sonhava com homem, às vezes antes de eu me relacionar com homem, eu já sonhava com homens. Mas eu não entendia, eu tinha medo de contar aos meus pais. Meus pais iam me achar louca. Afinal, o que estava acontecendo? Eu me perguntava sozinha, afinal, o que está acontecendo comigo? Eu preferia me isolar dos amigos. Fui crescendo, tive o meu namorado, acabamos construindo, mas de repente as coisas começaram a se estragar. Foi uma coisa de repente. Eu já não me sentia à vontade com ele, nem ele às vezes não me sentia à vontade comigo. Às vezes ele dizia para mim, eu já parece que nem durmo contigo, parece que estou a dormir com uma outra pessoa. Será que estou contigo mesmo? Isso me deixava mal. Eu nem para conversar com amigos. Eu tinha medo. O que eles iam achar daquilo que eu passava. Sim, eu cresci a ouvir do meu xará que eu não seria nada. E a dado momento aquilo eu não levava a sério o que ele falava. Um tempo depois ele perdeu a vida e tal, eu fui crescendo, comecei a namorar, é onde
ela não seria nada, ganhou sentido na minha vida. Eu não me preocupava com nada. Relações, o que eu afugentava as pessoas. E os meus pais, eles foram super atenciosos comigo e com a minha irmã. Então, o meu nome é composto por 2 nomes. E essas 2 pessoas eram irmãs. Então, e eles não se davam. E não aceitavam que eu tivesse. Um não aceitava que o nome dele fosse o segundo, o outro não aceitava que a outra pessoa. Era uma questão de luta, né? Uma espécie de superioridade, né? Sempre queria estar em primeiro lugar. Então, quando eu comecei a ficar doente, quando eu ia à escola, não conseguia me concentrar na escola. Simplesmente chegava na escola, a vontade era ir para casa. Era normal eu sair de casa para a escola, não assistia a aulas. Só chegava, deixava a mochila e passeava, chegava a hora de ir para casa, ia para casa. E as coisas foram acontecendo, não só comigo, quase um pouco todos nós que tínhamos aquele nome. Tudo começou mesmo quando decidi viver maritalmente. Quando comecei a viver maritalmente com o pai do meu filho, foi uma confusão, porque nós tínhamos brigas constantes. Nas nossas brigas, eu chegava ao ponto até de bater o meu marido. Então isso era muito constrangedor. Eu batia ele, era muito agressiva. Batia ele, partia coisas. Se tivesse uma televisão do lado, partia. Se tivesse um copo, alguma coisa, eu até lançava mesmo para ele. Eu lutava com ele de homem para homem, porque havia um homem dentro de mim, na verdade, que aquele homem não queria um rival. Tempo, quando já perdi o meu filho, quando comecei a prestar atenção, perdi meu filho de uma circunstância muito estranha. Meu filho, pura e simplesmente, dormiu e não acordou mais. A morte do meu filho é uma situação que eu nem tenho muito a relatar. O que aconteceu? Saí num domingo, de manhã, após uma briga muito feia com o pai do meu filho. Naquela manhã, era para eu entrar no culto das 9. Tive uma preguiça, não fui. Então decidi entrar no culto das 12, ao meio-dia. E eu quis levar o miúdo à igreja. Só que ganhei uma preguiça ou não. Com este sol é melhor eu deixar o miúdo sair. Fui à igreja, pura e simplesmente. Ao meu regresso da igreja, eu quis saber onde estava o miúdo. Disseram-me que o miúdo estava a dormir. Fui ao quarto, reparei, vi ela dormir. Voltei da igreja, eram 15 horas. Fiquei 15, fui fazer uns trabalhos, porque naquela altura eu estava a fazer a 10ª classe. Fui fazer uns trabalhos com as colegas. Voltei, já eram 17. Procuro saber. O miúdo ainda não acordou. Disseram-me que não. Aquilo doeu-me tanto porque eu até fiz questão de preparar a refeição dele. Pus no pratinho dele. Coloquei no local onde ele sempre sentava para poder se alimentar. Achando estranho, porque ele não estava acordado. Já eram 17 e 1 para as 18. Decidi questionar o meu sogro. A que horas o miúdo dormiu? Só que o miúdo dormiu às 14. Não, este tempo todo deixou acordar porque de noite já não havemos dormir. Ele é de querer brincar toda a madrugada. Fui ao quarto para ir acordar a ele.
Quando chego para acordar, o período já estava seco. Nenhum membro movimentava-se. Nenhum dos seus membros movimentava-se. Ele já estava a espumar pela boca. Aquilo foi o cenário mais triste que eu vivi. Zenzeleka mazioni kongele ntamu zioni nani kunje usisi wa nchumu xingalaka nkolo wanga ni disiwile kumeka swa ku swo fana então anuna wanga nga ri kona li Johana mini ni sala ni xaniseka kaya ni swi landza zioni ni swi hluleka ni nghena aniversário ni swi landza igreja aniversário ni swi hluleka ni za ni ku la tinyeki ni huma ja ni swi jula hi xilandi. São problemas que existem e são problemas que levam ao divórcio e são problemas que também levam as pessoas a ter que multiplicar o número de igrejas. Não? Há igrejas que dizem que resolvem essas questões. As pessoas se dirigem. Portanto, isso existe. Ni huma ni swi jula hi xilandi ni swi kuma swa ku leswi swi ni xanisaka i mamawu espírito i nga vale i madimoni maji a hi madimoni i wanuna wa ntumbuluko wa ku va u li na yene. Marido de noite ou da noite, ou também usarmos o termo mau espírito, tá a ver? Que torna uma mulher ou torna uma mulher, sua esposa, ou usar mulher de noite como se fosse o dono da senhora. Loko ni swi kumile leswo a buya mulumuzana wanga loko a buyile papai lweyi ta tshama xikan'we a nga ha hlwelanga a nga ha duraranga a kumana ni asidenti a baleseliwa a luza. Este marido afugenta, combate, degladia-se com qualquer homem físico que vier. Eu tive meu namorado com 20 anos, ficamos 3 anos de namoro. Depois construímos naquela zona de Moalazo. Só que o tempo, né, foi andando e eu não conseguia conceber. Era normal eu conceber, de repente estragava-se. Minhas cunhadas começavam já em briga comigo, conflitos comigo. Porque você que tem problema, você tem espíritos, você que faz paralisar a vida do nosso irmão, porque ele acabou, os negócios dele já acabaram parando. A vida dele parou. E eu não soube responder nada. O que elas traziam, talvez sou eu que tenho problemas. Eu fazia tudo o que elas diziam. Faz isso. Eu fazia porque, na verdade, eu encontrei ele a fazer a sua vida, né? Para depois a vida dele parar. Talvez seja eu mesmo que, sim, que esteja a paralisar a vida dele. O tempo foi passando, as coisas foram se destruindo. Eu tentava fazer isto, as coisas se estragavam. Eu tentava trabalhar, de repente eu tinha que parar, não podia trabalhar. E eu não entendia o que estava a acontecer de verdade. Minhas cunhadas foram a uns curandeiros, né? Quando foram lá,
voltaram disseram que eu é que tinha problema. Mas nem chegaram de ir comigo. Eu é que tinha problema, porque isso, eu não podia nascer. Eu tinha que tomar medicamentos que eu nem sabia que vinham de onde. Mas eu tomava e eu não contava aos meus pais. Eu fui cansando daquela vida que eu levava. E eu acabei falando para o meu pai, está a acontecer isto, eu já estou cansada. Meus pais procuraram alguém que era para tratar. Procuraram alguém, a pessoa explicou e meu pai disse que sim, isso é verdade, é algo que ele sabia. Porque a minha xará, ela era curandeira e ela não ficou curandeira de forma natural. Foi buscar as coisas que foi buscar e a pessoa que lhe ensinou o curandeirismo, um tempo depois de concluir aquela formação, ela ficou esposa daquele senhor. Ela termina e foge da casa daquele senhor. Quando ela foge, ela vai para um outro lar, onde ela vai perder a vida. Começa a luta. Luta, né? Eram mortes na família, doenças, mortes na família. Eu trabalhava. Devo dizer que trabalhava bem e ganhava bem. Não vou mentir. Tive lá os meus momentos. Mas, do nada, não me dava vontade de ir trabalhar. Não me dava vontade de ir trabalhar. Chegava no serviço, assinava, saía. Chegava no serviço, assinava e saía. Ok. No meio dessa luta toda, meus pais viajam para Inhambane, que é para tratar esse assunto. Procuraram alguém de lá que devia tratar isso. A pessoa disse que, olha, vocês sabem de que ela não teve, a dona daquela cesta não teve, não teve aquele grau de curandeira de forma natural. Ela usou alguém para poder chegar até ali. Tinha que se comprar 2 cabeças de gado, uma fêmea e um macho. Comprou-se. Quando estava-se a acompanhar aquelas coisas, não só aquelas cabeças, mas tem uma coisa, acho que chamam de lá para Inhambane, que chamam de mitundo, outras coisitas, galinhas. Quando estava-se a acompanhar aquilo, aquelas cabeças de gado morreram no meio do caminho. E as recomendações que eles tiveram desse curandeiro é que eles deviam, desde a estrada nacional até a casa do fulano, deviam ir a cantar e ir com os batuques e tal, com aquelas cabeças ali, como se estivessem a devolver aquele senhor da minha xará, de onde ela foi buscar o curandeirismo. De onde ela foi buscar o curandeirismo. Eu era a esposa daquele espírito. Se ela é atribuída na família, a questão da xará, que tem o seu marido, tá vendo, né? Aquele marido, se não é bem aconchegada a ela, com o xará, pode tornar-se o marido da noite também. É daquilo. Porque a xará tem marido. Se o marido tem, é um outro também. Porque costuma dizer-se que há espírito de mulherengo, não é? Acha que se eu pego minha xará com um marido que teve um marido mulherengo, também é possível que aquele também me use a mim como xará. Aquilo aconteceu porque aquele espírito ou aquele marido espiritual tinha em consciência que se o meu filho perdesse a vida, era o único jeito de eu me separar, depois daquelas confusões todas. Porque havia momentos que no meio da briga eu dizia, se estou aqui é por causa do meu filho. De um certo modo, às vezes eu sinto uma culpa por isso. Porque se no meio daquela discussão eu não falasse isso, eu acredito que meu filho não teria perdido a vida.
Mas meu filho acabou perdendo a vida por causa disso. Porque eu sempre falava, se meu filho não estivesse aqui, eu não ia passar por isso. As nossas relações também não eram saudáveis. Não eram saudáveis. É como se existisse uma terceira pessoa na cama. Havia dias que estava tudo bem. Eu era tal, homem de casa. Meu marido nunca trabalhava. Eu é que trabalhava para sustentar a casa, para cuidar dele e tudo mais. Ele era a esposa, eu era o marido. O marido da noite não impede a mulher a trabalhar. Mentira. Até pode dar o cargo de ser chefe. Até a maior parte das mulheres com aquele vigor que ao mesmo tempo até tem um peito de parecer o homem. Quando fala você pode tremer. Muitas das mulheres estão possuídas. Você está a perceber? E lá em casa o marido lava até a calcinha dela. Porque lá ela é que manda. Está a perceber isso aí? Então, o que acontece? Esse marido da noite aparece numa mulher da autonomia no momento que este está a atuar, ela gostar dela só. Mas mesmo assim eu demorei a prestar atenção nessas coisas. Após a separação, eu também comecei a perceber outras coisas. Eu percebia que eu não queria saber de homem. Para mim eu usava homens como se fossem descartáveis. Eu nem pensava, eu achava que fosse o trauma daquele casamento, mas aquilo não era o trauma daquele casamento. Era mesmo uma situação daquele homem que me comandava. Porque eu ia atrás de homens casados. Eu dizia para mim que homem solteiro não preciso, não quero vir. Não quero voltar a casar. Para mim, eu basta ter minha casinha, estar a viver sozinha, há de vir aquele homem casado, estar ali comigo, por aquele momento, pronto, e acabou. Também pode acontecer aquele que perde a autoestima. A perda da autoestima, porque ela passa, para ela o corpo passa a ser nada, passa a ser, considera um corpo sujo, um corpo que já não tem validade, nem nada, e pode passar a entregar-se. A entregar-se com qualquer homem, tudo isto. Por mês, eu conhecia vários homens. Me envolvia com essa pessoa. Depois de ter relações sexuais comigo, sumia, não voltava mais. Às vezes só me ligava. Depois de muito tempo, quando tivesse um problema em casa, eu praticamente servia de pastime, para bem dizer. E eu me submetia àquela situação. Fiquei muito tempo a servir disso por alguns anos. É muito triste ouvir uma mulher jovem, moça, que nem eu, dizer isso. Quando eu me relacionava com essas pessoas, se calhar era uma vez e as pessoas sumiam. Não me procuravam mais. Esses homens te davam alguma coisa ou era mesmo só prazer? De um certo modo davam. Como pode ver, eu sou muito vaidosa. Então assumiam aqueles meus caprichos, porque poderiam mandar um valor na minha conta. É por isso eu achava que eu não precisava de homem para nada. Eu era mais feliz sozinho. Eu tinha tudo o que queria aos meus pés. Eu até poderia viajar daqui até a África do Sul, tudo mais. Eu até conheci brancos. Assim mesmo, nesta vida. Porque aquele espírito te convence que você está melhor sozinha. Eu já te faço bem. Você tem um emprego que quer, que deseja. Eu tinha vários homens, vários. Tanto que tive uma situação que acabei te contando, de ir ao hospital, fui fazer vários testes. Fiz o primeiro, deu positivo, fiz o segundo, deu negativo. Fiz o terceiro, deu positivo. Eu fazia intercalando, dava positivo, negativo, positivo, negativo. Eu até já estava para começar o tratamento antirretroviral. Descobri que já não era seropositiva, mas é porque aquele espírito colocou aquilo mesmo no meu caminho, que tinha que derrubar aquela perseverança, eu tinha que cair naquilo, porque se eu pusesse na minha cabeça que sou seropositiva, novamente ia cair naquela que ninguém ia me casar. Jani famba ntshaku ka swona swa ku ni dya ku tiva swa ku kasi i ncini swi ni xanisaka mina swa ku swi ni tekela ni wanuna loyi ni hanyaka na yena na ku vi ni buya ntshaku na ni xaniseka
ni loko já não kuma wa ku hanya na yi swi tlhela swi ni tekela pronto hi laha ni nga kuma a mhaka ya ku ni mama n'wi Espírito leswaku a buya hi kwini a yinjisi kwini uza u va na yena a leswo a ni janga ku swi tiva swa ku a buya hi ka parte bya mamana kumbe a buya hi ka parte bya papayi mina no jula ku tenderiwa para ni kuma ku hanya vutomi byinene ni vana lava papayi loyi a nga ni siya porque loko no dya ku tiva swa ku baya ka mamana kumbe baya ka papayi ni nga holova ni maxaka yanga jani dyi ku holova ni vatswari vanga ni yo landza ku va ni hlantswiwa ni kumeka na ni liboho ankama u nga tiva swa ku a minchumu hinkwaswo swi ku endlekelaka swi endliwa hi nchumu u titwise ku yini nkama va nga boha va ku femba a ni titwanga behe ni tshame nkama wukulu ni luzekeliwa hi xikolo ni luzekeliwa hi vukati ni luzekeliwa hi wanuna hi mhaka nchumu lexi bembembe lexi xi nga ni hlupha ka xona eka vida financiera ka kwanga xi ni hlupha ka ku ni kuma a wanuna wa ku hanya na hi behe ni tshama na ye leswi a ni twa byinene a ni nga byi kumi aka vida financiera a no hamba manegosi manegosi anga ma nga humi a timali ta nga totshwa ni nga ceneka mali bangi mali ya nga tshama a manegosi ni nga hamba wona ni xavisi a komponi a ni xavisa ni gama ni tshwa a mali ya vhani ni nga yi kumi ni hamba baraka a mali ya vhani ni nga yi kumi bya ni swi vona swa ku leswi mama n'wi Espírito eu acabei cansando, me desliguei do meu namorado, preferi ficar em casa. Consegui um emprego naquela zona da Texnon, numa empresa chamada Mostex. Trabalhei uns meses, de repente as coisas começaram a se estragar. Eu não percebi, afinal, o que estava a acontecer. Foi quando eu conversei com minha prima, eu lhe contei qual era a minha situação. Ela me levou para a igreja dela, mas mesmo assim, aquilo me tirou daquela igreja. Eu saí daquela igreja e fui ficar em casa. Eu fiquei em casa, minha vida piorou. Tentava fazer isto, eu fazia viagens, vendia roupas, comprava na África do Sul, vinha vender cá. As pessoas não pagavam. Levavam a mercadoria, mas eu fiquei, afinal, o que essa vida quer de mim? O que está a acontecer comigo? Normal sair, voltar, nem alguém para dizer um oi, nem alguém para dizer nada. Parecia que eu não existia. Parecia uma pessoa que, sei lá, não existia para as pessoas. Depois, meu sobrinho convidou para a Igreja Embaixada de Jesus Cristo. Lá me ajudaram com orações. Não foi fácil. Não foi fácil, foi muito difícil, porque eu cheguei a um momento que eu desisti. Cada vez mais que fazia orações, a minha vida piorava mais. Os sonhos vinham já exagerando. Vinham sempre. Eu sonhava, às vezes, acordava sem vestuários. Eu dormia com vestes e acordava sem vestuário. O povo, a população, as pessoas deram este nome de Maria da Noite. Isto começou sonhos que algumas mulheres vão tendo ou têm, sempre tiveram, a manter relações com homens. E há mulheres até que manter relações sexuais com o homem espiritual, noturno, invisível, todos os dias. Todos os dias. A uma certa hora da noite, sempre visita. E acaba adotando com o marido. Se alguém estivesse na minha pele, eu acho que a pessoa não ia
aguentar com aquilo que eu vivi. Não foi uma vida fácil. A primeira coisa, eu tinha medo de dizer aos meus pais o que estava a acontecer. Eu me sentia mal. Era normal eu estar com alguém, homem, no momento do sexo. Ficava mesmo com aquela vontade, mas do nada algo acontecia, eu repelia, não queria saber de nada, não queria saber de nada, não queria saber de ninguém. Tinha que se fazer uma outra cerimônia, uma segunda cerimônia. Fez-se isso. Afinal de contas, o fazer aquilo, nesse período, eu não podia pisar a província de Inhambane. Eu fiquei 2 anos sem pisar a província de Inhambane enquanto tratava-se esse assunto. Então, foram lá, foram acordar as coisas. Eles achando que estão a resolver, afinal de contas, estavam a provocar outras coisas que foram muito mais agressivas. É onde começaram as mortes. Na mesma semana, eu perdi uma prima, em circunstância muito estranha. A pessoa que estava sentada conosco levantou para a casa de banho e ficou muito tempo. Para quem conhece Inhambane, sabe como é que estão as casas de banho, que estão um pouco distantes da casa e tal. Essa pessoa não sai da casa de banho. A pessoa estava lá estatelada no chão. Ok, foi-se ao funeral. Estamos a voltar do funeral daquela. Morre uma irmã do meu pai. As mortes é como se fosse pegasse uma lata de baigão, esprear e os insectos começam aí a cair. As coisas eram assim. O tempo foi passando, não se conseguiu resolver aquilo naquele ano. Morreu este meu tio por acidente. Depois disso, morre uma irmã minha. Nós éramos no total 6, mas hoje em dia só ficamos 2. Ficamos 2 meninas, eu sou a mais nova. E as mortes foram acontecendo assim. No ano seguinte, chegou-se à conclusão de que eu tinha que limar o segundo nome. Não se devia usar, eu já não devia usar aquele meu nome tradicional. Porque para a questão da mudança de nome, que leva muito tempo e é um processo moroso e tal. Então, pararam de usar aquele meu nome tradicional. Continuei a chamar-me como... Quando os meus sogros procuravam saber, familiares, o que estava a acontecer, porque constava uma preocupação para a minha casa, naquela minha maneira de viver, o jeito de viver em que eu estava, né? Então eles foram lá encontrando-me outra coisa, vinham me dizer, dizem que tu tens um marido espiritual. Eu dizia, isso não existe. Não existe isso. Um belo dia, minha mãe chamou-me porque ela vivia em Inhambane. Perdão, chamou-me para Inhambane, fui a Inhambane em visita. Chegado lá, ela chamou alguém, o curandeiro, né, para casa. Porque eu era daquelas que nem aceitava. E até agora não aceito o curandeirismo. Então, quando tal curandeiro chega ali em casa e quando começa a desvendar que não, existe um espírito familiar que está a rondar. Porque a dona desse espírito, a pessoa que foi dada, porque isto é uma coisa de casa, é um espírito que foi invocado pelos meus avós. Os meus avós fizeram uma certa dívida, um ritual que fizeram. Neste ritual, eu não sei o que eles queriam, se é riqueza ou o que é, não sei. Não pude perceber bem porque, por acaso, ele falava em bitonga. Então, percebia uma e outra coisa.
É quando ele diz que aquele espírito foi invocado pelos meus avós, atrás de boas condições de vida. Então deram como esposa a minha tia. Quando o sistema dominante é tradicional e realmente aquela família só recorre à tradição para a sua vivência, aí sim nós podemos trazer dentro da sua história e tentar, como é que chama, ajudar a encontrar uma fórmula da existência ou não deste homem. E muitas, nós sabemos que no passado, os nossos pais, podemos dizer, eu estou a falar do meu pai, não estou a falar de um pai da vossa idade, dos 25 para lá, eu estou a falar dos nossos pais que já temos 50 para diante, que viveram este sistema tradicional. Então, se há um sistema tradicional, estas pessoas iam à procura exatamente da tradição para poderem ficar ricos, iam procurar da tradição para encontrar emprego, para subirem, para serem ministros, iam atrás dessa tradição e dentro dessa tradição muitas práticas são feitas através desse buscar algo que compromete a própria filha ou alguém feminina dentro da família, mesmo a própria esposa, podem comprometer nesta troca de serviços entre o curandeiro e aquilo que eu pretendo ser. Por mais que casasse, o marido tinha que estar nessas circunstâncias, ela ser o homem. E eles até admitiam que a minha tia casasse em casa, o marido fosse viver em casa, ter filhos em casa. Tudo. Quando ela começou a querer virar rebelde, né? Se rebelar ao espírito, que não queria mais cumprir com aquilo, queria ter a sua independência e liberdade, começou perdendo o marido, perdeu o filho, em circunstâncias estranhas. Perdeu o filho, até que hoje ela só ficou com duas filhas. Ela tinha, acredito que eram 5 ou 6 filhos. Perdeu todos, só ficou com 2 filhas. Foi perdendo um a um. O primeiro filho dela, que perdeu a vida, infelizmente, ele suicidou-se. Teve um caso de suicídio. O segundo ficou doente em circunstâncias estranhas. A mesma doença que atacou o falecido pai, atacou o segundo, que até hoje nós não sabemos dizer que doença é essa. Atacou o segundo, perdeu a vida. O outro filho teve uma situação que nem a do meu filho. Dormiu e não acordou. Esse era o mais novo. Teve a mesma situação. E as filhas hoje, primeiro a mais velha, quando tentou casar-se, tudo, mas não deu certo, viajou, foi a África do Sul. Chegado na África do Sul, tentou a vida de lá, tranças, não sei o que, também viu que aquilo não estava a andar bem, meteu-se na prostituição. A outra até hoje, não sei se dizer felizmente ou infelizmente, está casada, mas está a viver as mesmas situações que eu vivia no meu lar. Ela está a viver as mesmas situações. Esta minha tia até hoje está viva, mas ela anda doente. A saúde dela está muito debilitada. Ela viaja de província em província. As pessoas diziam que eu sou estranha, tinha um comportamento estranho, eu preferia me isolar, eu não sabia o que fazer, fazia eu me sentir assim estranha. Eu não cheguei a ter uma relação séria, foi uma relação daqui. Esta mulher que tem marido à noite, ela pode ser bonita, pode ser apreciada pelos homens, pode ser jovem, pode ser doutor, engenheiro, empresário, até pode ser governante. Enquanto tiver este marido à noite, este marido é um espírito, domina ela
e vai combater todos os outros homens que vierem para se casarem com esta rapariga, com esta mulher. Essa é a razão de você ter pessoas destas, mulheres destas, que não conseguem casar. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, mulheres que não conseguem ter namorados. O namoro sempre... Os homens até vêm, o homem viu, apreciou, só tem desejo sexuais com ela, mas depois foge como se fosse de um bicho, como se fosse de um animal. Quer dizer, hoje viu, gostou da rapariga, andam juntos uma semana, 2, 3, depois foge dela como se ela fosse uma leoa, como se fosse algo fedorento, porque aquele espírito se manifestou e fez qualquer coisa e afugenta o homem. Isso no namoro. Ou se namoram, não vão conseguir casar, não conseguem oficializar o namoro, o espírito bloqueia. Ou se conseguem casar, vão ter um casamento, um inferno. São discussões constantes. É o homem que não consegue satisfazer a mulher, o espírito bloqueia. A mulher não fica feliz na cama. O homem com a mulher dele em casa, ele é como se fosse nativo, tá? Ele não funciona em casa. A pessoa diz, epá, eu não estou à vontade contigo. A pessoa acabava desistindo. Eu também acabei me afastando. Às vezes é um pouco complicado. Tu estás com alguém, estás com um homem e aquela pessoa olha para ti como se fosse não só homem em relação homem-mulher, até mesmo as pessoas não te dão aquele valor porque tu estás carregada de energias negativas. Às vezes era chato encontrar pessoas que entendem das coisas, diziam, tu tens marido da noite. E elas falavam assim, tipo brincadeira, mas porque eu sabia que aquelas coisas existiam. Eu levava aquilo a peito, eu ficava mal, ficava deprimida, chorava. Enfim, já tentei suicídio várias vezes, já tentei. Acaba tendo uma ligação com a psicologia, por quê? Porque o ser humano é biopsicossocial. Então, esse fenômeno cultural vai mexer com a parte emocional, com a parte psíquica daquela pessoa. E ao mexer com isso, a maior parte delas, a primeira coisa que acontece é que perdem a autoestima. Isso já acaba caindo no domínio do psicólogo. E quando ele vem marcar consulta, eu dei exemplo da perda da autoestima, mas podíamos ter outros. Há quem tenta até se suicidar, porque aquilo cria um desespero. Ela sonha em, por exemplo, em ter uma família, ter filhos, mas aquilo nunca dá certo. A primeira vez, remédio para aparato. A segunda vez eu me atirei na 25 de setembro. Bom, estou de calça, senão ia mostrar as cicatrizes. Na 25 de setembro, para quem está a descer para a TVM, eu atirei-me. Fiquei quase 1 ano e meio internada na ortopedia do Hospital Central. Fiquei com lesões bem graves mesmo. Fiquei com lesões graves. Porque eu já estava cansada daquilo tudo. Eram mortes atrás de mortes e nada acontecia na minha vida. Nada acontecia. Nada acontecia. Até amizades. Eu não queria saber de ninguém. Amizades, amigas, eu não queria conversar com ninguém. Cheguei a engravidar. Engravidei, levei a gravidez até o 7º mês. Mas eu perdi. Tive que fazer uma cesariana. Perdi a barriga. E quando descobri que eu estava com um problema de mioma e um quisto. E eu não podia operar cá. Fui operar na África do Sul. Aquilo voltou, ok, continuo um pouco, volto para as consultas e tudo mais. O médico diz, tu tens 15% de chance para engravidar. Não que não possas engravidar, tu podes, mas tens 15%. O meu conselho seria tu evitares. Tanto que até hoje eu acabo evitando, mas porque sou mulher, o relógio biológico, há momentos que ele toca, há momentos que eu me sinto deprimida, quero ter alguém, porque hoje em dia eu só vivo eu, meu pai e minha mãe.
sinto que eu já estou a sufocar os meus pais, eu já devia sair de casa. Mas não é fácil sair de casa para começar assim, não é fácil. Eu só sonho, por vezes, tinha sonhos a fazer sexo e acordava mesmo, quando olho para mim, eu já via, como eu posso dizer, acordava molhada. Não era uma espécie, era mesmo sexo, daqueles sexos agressivos e tal. Quando elas referem estes acontecimentos, há um sentimento de pesar. Por vezes até dizem assim, esta relação que foi submetida por este vulto consegue ser superior àquela que eu tenho tido tratamento com pessoa de objeto igual. Não é uma, não é duas, não é três pessoas, são muitas pessoas praticamente que puderam me revelar isso. Acordava, eu olhava para mim algum momento qualquer, e se calhar meu período a começar, mas acordava mesmo cansada, como se tivesse tido uma daquelas noites mesmo. E por vezes estar a dormir, sentir que alguém está a sufocar-me, tentar tirar a voz e a voz não sai. Estamos aqui sentados, mas tem alguém aqui a sufocar-me. Estou a falar contigo, mas ao mesmo tempo não estou a conseguir tirar a voz, tu não consegues me ouvir. Estou a andar na rua, dá a impressão de que tem alguém a seguir-me, ou estou com alguém ao lado. E para pessoas que por vezes conheciam que, diziam que, olha, tu estás carregada, miúda, estás carregada. Eu não sei explicar direito o que ela fazia na palhota, porque nós éramos proibidos de entrar naquela palhota. Éramos proibidos todos de entrar na palhota. A palhota era simplesmente para ela. Ela que tinha que entrar ali, entrava com minha avó. Tinha que entrar ali naquela palhota às manhãs, de tarde exatamente ao meio-dia e de noite. Eu não sei o que ela ia lá fazer. Tanto que em casa ela tinha que ter aqueles rituais todos. Tinha que ter um lenço branco que amarrava. Que esse lenço tinha seu devido nome, um nome tradicional. Tinha uma capulana também que tinha seu devido nome. Eu só me recordo naquela altura, porque era criança, né? Me recordo que naquela altura havia um ritual onde ela tinha que acender uma vela quando quisesse sair de casa, dentro de casa. Tinha que acender uma vela no quarto dela e saía. Deixava aquela vela acesa até ela voltar. A vela poderia acabar ali e tudo mais, mas tinha que deixar aquela vela. Aliás, não era uma vela, eram duas, porque tinha que ter a vermelha e a branca. As duas velas tinham que ficar ali acesas. Não sei se aquele ritual era para o espírito lhe acompanhar, não consigo perceber exatamente aquilo era para quê. Ela foi a única que seguiu aquele ritual até o fim. O espírito passa para mim quando minha tia rebela-se. Minha tia rebela-se, sai de casa. Abandonou praticamente, deixou o espírito à sua sorte. E como disse o espírito, quando tentaram expulsar, quando eu fui a Inhambane, ele falou para mim, você faz parte da família, carregas o apelido da família. Se a primeira minha casa mandaram-me embora, eu tenho que procurar onde morar. Eu estou a dar voltas e o elo mais fraco carrega-me. Eu era o elo mais fraco. E quando eu comecei também a me rebelar, há pouco tempo atrás, começou a seguir minha irmã mais nova. A minha irmã mais nova vivia comigo. Ela só voltava, acho que de manhã, tínhamos aquele sistema de acordar às 4 para encher água. Ela sempre que acordasse às 4 para encher água. Nós tínhamos o hábito de apagar todas as lâmpadas de casa e dormíamos. A minha irmã voltava a chorar da sala para o quarto. Dizia, mana, estou a ver uma pessoa na sala, vestida de preto. Eu não posso mais voltar, nem acender a lâmpada, não consigo. Eu levantava com ele até a sala. Reparava e não via nada. Ela conseguia ver essa pessoa. Na escola as coisas dela não andavam.
Ela começou muito cedo a se meter em prostituição. Minha irmã perdeu a virgindade já com os seus 14 anos. Começou a conhecer vários homens. Eu comecei a perceber que algo não estava bem com ela. Esse espírito, quando sai de uma pessoa, dá voltas à procura de um local para habitar. E quando ele percebe que em todo sítio não tem onde habitar, tenta voltar para sua casa. Tanto que ontem, por coincidência, falei com minha tia. Ela diz que não está bem. Estava mal, doente. Ela está em Chimoio, estava doente e perdeu o emprego. O que significa que o espírito já está a tentar voltar para a sua primeira esposa. Porque está a ver que todas nós cá deste lado estamos a tentar mandar embora. Não estamos a tentar, mandamos embora. Quando um demônio se expulsa, dizer, marido espiritual, saia! Mulher espiritual, saia! A Bíblia diz que eles andam por aí, dão volta, é espírito. Vai para a Ásia, vai para a Europa, vai para a América, vai para a Oceania, vai para a Austrália, vai para Vilanculos, anda por aí, à procura de sítio para pousar. Os espíritos também querem corpo humano para pousar. O corpo humano, nós, as pessoas, somos importantes para dois senhores, para Deus, que precisa de nós para o adorarmos, para servirmos, para nos salvar. E os espíritos querem o corpo humano para matar, para roubar, para destruir. Então andam por aí, de acordo com a Bíblia. Se não encontram um sítio para ficar, voltam onde estiveram. Akuzani zenzeleka kama igreja lawo eke ani nga kumi uzongo ani ni milojo ku hambanahambana ani loja na nini wanuna ni etlela na yena na ili wanuna waka kwanga ano vona a munhu a humelela ka frente kwanga. Muitas vezes as pessoas que contam que têm isso não vê imagem, não vê o rosto, mas sonham a ter relações sexuais, sentem o prazer naquela relação. Quando acordam molhadas, como se estivessem mesmo a ter uma relação. Ou seja, há evidências depois daquele sonho que mostram que a pessoa tem sinais de que estava a ter uma relação sexual. O aspecto físico, a lubrificação, não sei o quê. Mas ela não sabe quem era a pessoa, não viu o rosto. E a pessoa não aparece fisicamente, mas ela sabe. Não vona a munhu a humelela ka frente kwanga. Anga khaneli na mina o buya frente kwanga yantsha ngi wanuna wa ku prani ni vana yeni kolaya ni etlela naye ani etlela porque ele wanuna eluya wa ka kwanga lwe va nga nyika yeni para susa vanuna vambenyana lava nga kumeli a ku hanya ni wanuna. Não diríamos que ela mantém, é mantida a relação por este vulto, por esta configuração. E esta relação, por vezes, praticamente, é muito mais prazerosa que uma relação que é feita, que era feita praticamente de pessoas nossas, né? Já dizendo, na famba a igreja, vangano phumulanyana, na alguma coisa, sou fana, na mira que na o congelele, vago na hiseliwa swindlwana eswiziyoni, alguma coisa sou fana, ni cinca a igreja, né? Angena que a igreja empenhada. Não começou com o sofá, dizendo filando. A pior coisa é você sair, voltar, nenhuma pessoa não te cumprimentar na rua. Mesmo que seja amiga. Desde que até as pessoas que eu conhecia, às vezes eu passava, as pessoas, eu tinha que cumprimentar até que a pessoa disse, eu não estava a ver. Afinal disto, eu não estava a ver, só estava a ver uma pessoa passar. Aquilo acabava comigo. Aquilo acabava muito comigo. Eu não sabia o que estava acontecendo.
Verdade. Estamos a falar de um espírito que não quer com que essa mulher seja feliz. Está a perceber? Às vezes não é não ser feliz na vida cotidiana. Muito mais, tem muito atacado nas relações. Eu queria apagar esses sonhos. Esquecer um dia eu tinha sonhos de um homem que eu nem via, que eu me relacionava com ele. Na verdade, se a gente abrisse o nosso coração, a nossa mente, eu ia tirar essas imagens de mim. Foi a coisa que mais destruiu a minha vida, que paralisou a minha vida. Os tratamentos, essa foi a parte mais engraçada. Alguns foram sérios, outros não. Porque alguns disseram que, não, porque tinhas que tirar as dreads, porque as dreads chamavam os espíritos. Ok, tudo bem. Teve um momento que tirei, fiquei careca e tudo mais, e não podia usar sandálias, nada com miçanga. Nada que tivesse miçanga, tem aquelas pastas de palha, o que eu não podia usar. No meu quarto eu não devia ter nada de palha. Não devia ter nada de palha. Normalmente devem saber que aquelas pedras, os búzios ficam naquelas pastas, né? Então não devia ter nada que puxasse ao curandeirismo. Tirei o cabelo, fiquei careca. Aparentemente aquilo passou. Um tempo depois, já fomos aos curandeiros. Maçones, igreja também, já frequentei algumas seitas religiosas, por aí. Noites na praia, batucadas e tudo mais, eram banhos. Os curandeiros é mais a questão das vacinas, eles vacinam muito. E também tinha os outros banhos que tínhamos que fazer na praia. Eu me lembro de um tratamento que fizemos na praia da Costa do Sol, em que eles fizeram uma espécie de uma cabana com ramos, fizeram uma cabana, colocaram ali um pano branco, que representa e uma galinha. Aquela galinha não se matou. Talvez tenha, para mim, aquele foi um dos tratamentos que mais me deixou em paz comigo mesma, porque eu vi um pouco de seriedade naquilo. Não houve questão de vacina, não houve questão... Bom, o banho foi dentro, foi tipo na água, na praia, né? Não teve aquela mistura de sangue, ervas, o que não. Fizeram aquilo e fizeram uma roda, as pessoas fizeram uma roda, fizeram aquela cabana e eu inclinei, meti a cabeça dentro daquela cabana e eles puseram fogo. Então, quando a galinha sair a correr, tu também sais a correr, entras na água. Foi um dos tratamentos pouco sérios que eu já fiz e depois daquilo não mais fiz nenhum. Fiz vários exames. Passei por vários procedimentos. Até passei por um procedimento, eu não sei o que realmente fez com que eu recebesse. Tomei remédio tradicional. Passei por um procedimento de 9 injeções para poder conceber. Quando fui ao ginecologista, porque eu passava mal de dores, o ginecologista é que deu-me o diagnóstico de que, o único filho que poderias ter é aquele que perdeste. Tu não vais mais poder ter filhos. Saí, fui ao mercado fazer compras. Nas minhas compras, incluí lá o Ratex. Fiz um chá, tomei. Eu tomei um veneno
Mas como Deus é Deus, Ele não queria aquele fim para mim. Não é aquilo que Ele havia marcado para mim. Eu só tive uma diarreia. Estou aqui. E comecei a lançar. Estou aqui. Libertação é possível, sim, mas somente, de acordo com a minha fé, com a minha crença, somente em Jesus Cristo. Não é a pessoa acordar pensando que vai fazer e que ouviu como se faz, como já dei exemplo, e pensar fazer. Porque quando alguém tomou alguém já há bastante tempo, pensa que já essa pessoa é a sua propriedade. Não está a perceber? E quer o poder. Tudo feito através dessa magia precisa de contra-magia, mas bem forte. Normalmente, existem formas de negociação, dependendo do espírito. Que quando se fala de negociação, ele diz que quer voltar para onde, ou façam isto, me deixam aonde. Chamamos de negociação. Aí vai se levar até onde que pretende. Existem espíritos que não temos que olhar na negociação devido ao poder deles, que não é tão assim agressivo, e que ao mesmo tempo os medicamentos funcionam, ele é retirado. Ao mesmo tempo, existem formas de queimar para não existir. Nós não negociamos com demônios. Demônios é para serem expulsos. Infelizmente, hoje em dia, há muitas falsas religiões que levam as pessoas a uma falsa negociação com os espíritos. Espírito mau lixo, acho nem de algo. Mas bem, eles chegam a pagar chão. E a vida financeira que quando Shin chupa ka kuma awanu no kwanya na ibene tsamana ile zvantu zvadzinene ananga dzikuru majilo ko ni zini jika jani akashilande kono janga kuma le zvantu zvadzinene ni kuma kuva ni tizva ni vabomba asho svananuna maganja kunda vana vanga lava yani nga seliwa hi papaidu ya vakula ni vadukuka ni sungwa vanhu. Chegou um momento mesmo que eu disse aos meus pais, pai, mãe, para mim chega, seja o que Deus quiser, eu vou colocar tudo agora nas mãos de Deus. Essas coisas já não ligo muito, porque já gastamos muito dinheiro com isso. E gasta-se dinheiro. Naquele momento, pronto, eu fazia porque eu queria me livrar daquelas coisas, porque eu sentia mesmo que eu estava mesmo carregada, eu me sentia mal. Quando entro já para a igreja, não sei o que, essas coisas todas, é quando decido, deixa lá experimentar para ver o que vai dar. Deu, do nada descobri que eu estava grávida. E alguns médicos até disseram para mim que essa gravidez não vai vingar. Mas vingou. Tive um bom parto, normal, e o melhor parto que eu tive. Meu filho até hoje é saudável, está tudo bem com ele, tudo mais. Minha vida melhorou muito. Agora estou numa outra relação, está tudo bem. Está tudo bem. Não tenho mais aqueles sonhos, porque até sonhos. Eu tinha sonhos a me relacionar com alguém e acordava molhada. Mas agora, de ano passado para cá, já não tenho mais esses problemas. Desde que aquele espírito saiu dentro da igreja, expulsaram, tudo mais, prontos. Já não tenho mais essas coisas todas.
Meu sobrinho me convidou para a Igreja Embaixada de Jesus Cristo. Lá me ajudaram com orações. Não foi fácil. Eu, quando manifestei, quando vou despertei, meu pastor só disse: Deus te ama. Deus vai te libertar disso. Eu fiquei muito tempo para conseguir a libertação. Foi quando já meu sobrinho, no último dia que eu tinha que receber a libertação, ele me explicou o que estava a acontecer, que eu tinha um marido espiritual. Não foi uma vida fácil. Agora eu sou trabalhadora, trabalho em uma fundação de caridade. Minha vida está estável. Quando a pessoa ensaia um comportamento, a gente percebe. Mas quando este comportamento sucede de forma inesperada, não programada, e a gente vê o sofrimento da pessoa, é daí que praticamente nos aparece esta certeza, esta necessidade de podermos entender que não há algo aqui praticamente estranho, que deve ser entendido numa perspectiva diferente das perspectivas europeias, americanas, e algumas vezes podem dar soluções de muitos conflitos que nós vivemos. Marido da noite, não estou a dizer só em psicologia, mas na forma tradicional também existem. Existe. Muitas mulheres africanas estão a sofrer com isso. Isso existe como existe. Dizer que não existe é não acreditar que existe, só que nós não temos condições de podermos, vamos lá, explicar com toda a metodologia dela, portanto, inerente. Mas são fenómenos existentes. Eu não tenho dúvidas. Nem estou a pôr em causa praticamente os aprendizados do ponto de vista, portanto, de psicologia, mas há algo que o homem ainda não conseguiu, portanto, desvendar, não é? O homem não se conhece na sua integridade. Isso é verdade, existe. Muitas das vezes, isso traz problema na vida das pessoas. Há lares que se desfazem por causa desses sonhos, dessa questão da hora da noite. Há famílias que estão desintegradas, há crianças que não têm lar, não têm pai, não têm mãe. Há homens que estão divorciados das mulheres, há famílias que sofrem por causa dessas questões. Há famílias que... Marido de noite existe.